Questão número 1. O aquário da figura abaixo apresenta bordas bem espessas de um material cujo índice de refração é igual a raiz de 3. Um observador curioso aponta uma lanterna de forma que seu feixe de luz forme um ângulo de incidência de 60 graus, atravessando a borda do aquário e percorrendo a trajetória AB. Em seguida, o feixe de luz passa para a região que contém o líquido sem sofrer desvio, seguindo a trajetória BC. Considere o índice de refração do ar igual a 1. O feixe de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C. Letra A, sim. E o seno do ângulo refratado será raiz de 3 sobre 3. B, sim. E o seno do ângulo refratado será 3 sobre 2. C, não. E o seno do ângulo limite será raiz de 3 sobre 2. D, não, pois o seno do ângulo refratado é menor que o seno do ângulo limite. E, não, pois o seno do ângulo refratado é maior que o seno do ângulo limite. Então, a solução da questão número 1, onde nós temos um raio de luz que sai da lanterna do ar para o aquário, que tem o mesmo índice de refração do líquido, já que a luz não sofre nenhum desvio aqui no ponto B. O que nós temos que calcular, senhores? Primeiramente, o ângulo de refração nessa parte aqui. Né? Como é que a gente calcula esse ângulo de refração? Usando a lei de Snell. Né? Lei de Snell que diz assim, ó, na primeira parte, que o N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Nós vamos calcular, então, o seno de R. N1, senhores, é o N do ar. Então, a gente usa 1 vezes seno de I é o ângulo de incidência, 60, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao índice de refração do líquido, que na questão ele diz que é raiz de 3, meus amigos, vezes o seno de R, que é justamente o que eu quero calcular aqui agora, é o R. Posso cortar aqui o raiz de 3 com raiz de 3, então ficou seno de R igual a meio. Logo, o ângulo cujo seno é igual a meio é 30 graus. Bom, a luz ali naquele ponto B, senhores, ela não sofre desvio. Isso quer dizer que se eu traçar aqui, continuar traçando a normal aqui, traçar essa normal em relação à superfície de separação do líquido e do ar, senhores, elas são perpendiculares entre si. Logo, o ângulo de incidência nessa parte, ele é 60 graus. Ok, senhores? Sendo assim, meus amigos, eu posso saber se o raio ele atravessa para o ar novamente ou não. Como é que eu faço isso? Segunda situação, número 2, aplico de novo a lei de Snell-Descartes. N1 seno I, N2 seno R. Correto, senhores? Sendo assim, meus amigos, eu vou ter o N1, que é raiz de 3, vezes o seno de I, no caso, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a índice de refração do ar, que é 1, vezes o seno de R, que é para a gente saber se a luz vai atravessar ou não. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 dividido por 2, senhores, o seno de R é igual a 1,5. Bom, amigos, o seno ele tem valor máximo 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não atravessa a superfície. E ainda tem mais. Se nós encaixássemos 1, esse raio sairia rasante. Na verdade, o que acontece nesse ponto aqui? Acontece um fenômeno chamado reflexão total. O que é a reflexão total, meus amigos? É quando a luz ela incide numa determinada superfície de separação entre dois meios e ela retorna para esse meio, ou seja, aqui o ângulo também é de quanto, senhores? De 60 graus, ou seja, ocorre uma reflexão total. Sendo assim, meus amigos, o nosso gabarito, o gabarito da nossa questão, nesse caso, é a letra E, onde nós temos o seguinte: não, a luz não atravessa no ponto, né, C, pois o seno do ângulo refratado
é maior do que o seno do ângulo limite, ok? Existe, logicamente, um ângulo limite aqui para que a luz consiga sair rasante, tá? Mas esse ângulo aqui ele é maior, até porque o seno desse ângulo é maior do que 1, tá bom? Então, gabarito, meus amigos, é a letra E. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.